Vamos conversar agora sobre INSS. Você aí que enviou a sua pergunta para o @Gazeta Mulheres. Temos o nosso plantão de dúvidas, porque há alguns tópicos que sempre despertam muitas dúvidas e um deles é como fazer esse recolhimento caso você seja dona de casa ou seja funcionária doméstica. Então nós vamos tirar todas essas dúvidas agora ao vivo para você com a nossa especialista em direito, a Faioque. Seja bem-vinda. Tudo bom, Pamela? Prazer Obrigada. recebê-la. Obrigada. Ela que é advogada, especialista em direito previdenciário e está sempre aqui conosco. Vamos lá então conversar, mande já a sua pergunta, vou repetir, é no @Gazeta Mulheres. E o tópico de hoje é focado então em aposentadoria para donas de casa e domésticas. Qual que é a diferença nesse quesito para elas? Então, primeiro que a gente precisa definir, né? Porque eu já ouvi muita gente falar assim, olha, não, porque ela é doméstica. Aí você começa a perguntar, não, ela não é doméstica, ela é dona de casa. Porque a dona de casa é aquela que trabalha no ambiente do lar, né? Para a família. Então, ela lava, ela cozinha, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. Então, ela não tem um ganho, ela não tem um salário. Né? Apesar que muitas, né, relatam que tem uma mesada da família para ajudar em casa e tudo mais. Mas, então, quando não se tem uma renda e você trabalha no seu ambiente familiar, na sua casa, na sua residência, ela é considerada uma dona de casa. Perfeito. Já a doméstica, quem é a figura da doméstica? A figura da doméstica é aquela que sai do seu lar e vai trabalhar no lar de outra pessoa. E muitas vezes não é um emprego formal, Exatamente. não é registrado. Exatamente. Mesmo sem registro, essas pessoas podem contribuir? Elas podem? Podem. E aí a gente tem um terceiro tipo, né, de trabalhador que trabalha nos lares, né, que é aquela doméstica diarista, que ela trabalha em várias residências. Então, ela presta serviços para mais de uma residência, então ela é considerada autônoma. Ela ganha o salário dela, ela não é registrada numa única residência e ela presta serviço para várias. Então, a gente tem a figura da dona de casa, que trabalha na sua própria casa. A gente tem a figura da doméstica, que trabalha exclusivamente ali para uma residência, para um lar. E a gente ainda tem aquela outra figura, daquela doméstica autônoma que trabalha para várias residências, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em dona de casa, muitas vezes as pessoas falam assim, mas será que dona de casa pode contribuir? Será que ela tem direito à aposentadoria? Ela pode contribuir. A diferença da dona de casa para essas outras duas, que é a doméstica, que tem registro em carteira, e aquela doméstica que trabalha de forma autônoma, é que a dona de casa é uma segurada facultativa. O que é isso? É um segurado que paga o INSS porque ele quer. Ele não é obrigado. É uma escolha. É uma escolha. Ele fala assim, eu quero pagar, eu não sou obrigada porque eu não tenho um salário, eu não trabalho para alguém, né? Eu trabalho aqui para minha família, para mim, para minha família. Então, ela escolhe pagar o INSS. Então, isso é muito importante, porque... Isso vale para a dona de casa e também para a autônoma, certo? Não, a autônoma é obrigada. Isso ela aí é uma obrigada. das coisas que muita gente confunde. Tem gente que fala assim, eu sou autônoma, eu não pago, não. Pela lei, o autônomo que tem salário ali, que ele ganha, mesmo que ele trabalhe para 10 pessoas diferentes, ele é obrigado a recolher. Então, as pessoas falam assim, eu não sou obrigado, é porque não tem a fiscalização, né? Não tem uma fiscalização, ainda mais para quem trabalha em várias residências, não vai entrar um fiscal dentro de uma residência e tal. Mas, por lei, o trabalhador autônomo que presta serviço em uma residência, ele é obrigado, ele que é obrigado a recolher o próprio INSS, a contribuição previdenciária. Uma doméstica sem carteira assinada, ela é uma autônoma ou não? Não. Se ela trabalha exclusivamente, ela trabalha mais de 3 dias naquela residência, de 3 dias ou mais, e ela está ali recebendo ordens, cumpre horário, ela tem que ser registrada. É obrigatório o registro. Quem contrata uma pessoa para trabalhar todos os dias na sua casa, né, mais de 3 dias, com carga horária e tudo mais, a pessoa é obrigada. Aí tem que entrar, por exemplo, no e-social, né, que é aquele aplicativo do governo, fazer o registro desse empregado doméstico, né, que a gente está sempre falando em mulher, mas tem muito homem empregado doméstico.
Então, fazer o registro, fazer todos os recolhimentos previdenciários e tem direitos, assim como um trabalhador, né, por exemplo, da iniciativa privada, que trabalha no comércio, na indústria, né, vai ter lá 13º, vai ter férias, vai ter recolhimento do fundo de garantia, né, tem tudo bonitinho. Então, é obrigatório. E o patrão que não faz isso, ele está ali cometendo, né, tá fazendo uma coisa muito errada, inclusive prejudicando o futuro, né, desse trabalhador doméstico, porque muitas vezes a gente vê, principalmente na década de 80, 90, muitas pessoas chegam com a carteira de trabalho, com o registro lá de empregado doméstico, quando você vai consultar na Previdência não tem nada. Né? Então, é muito preocupante isso, porque isso na hora da aposentadoria dá uma dor de cabeça tremenda e a pessoa acaba por anos, às vezes, adiando a aposentadoria por conta dessa falta de pagamento. Vamos para a prática para entender, então, vamos... como contribuir, uma no vez caso que é uma contribuição facultativa. Então, como definir quanto eu vou contribuir? Temos uma tela que explica isso. Isso é muito importante, Pamela, porque é o seguinte, né? Hoje, a gente tem, assim, vários tipos, né, de donas de casa. A gente tem aquela dona de casa mais humilde, a gente tem a dona de casa de classe média, a gente tem aquela dona de casa que já tem um poder aquisitivo maior. E aí a gente resolveu fazer esse quadrinho aqui, até para explicar para as pessoas, porque a gente percebeu aí ao longo dos anos que tem muita gente perdendo dinheiro, pagando o INSS a mais até sem necessidade. Então, por exemplo, a gente separou em 3 aqui modalidades, né, que seria a dona de casa de baixa renda. E o que é uma dona de casa de baixa renda? Dona de casa de baixa renda é aquela que vive ali no núcleo familiar, a família dela. Se eu somar tudo que essa família ganha por mês, não ultrapassa 2 salários mínimos. Todos os que moram na mesma casa. Exato. Então, vamos lá. O pai ganha um salário mínimo e aí tem mais ali um Bolsa Família, alguma coisa, não ultrapassou 2 salários. Ótimo. Então, ela é considerada uma dona de casa de baixa renda. Por ela ser considerada dona de casa de baixa renda, ela tem uma alíquota especial de 5%. Então, ela vai pagar só 5% do salário mínimo mensalmente. Então, ela vai pagar R$ 75,90 mensais para se aposentar lá na frente. E ela tem que pagar esse valor por quanto tempo? Então, aí que tá. Aposentadoria para a mulher, 62 anos de idade, né? O mínimo de 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição, que são 180 meses. Então, vamos lá. Ela começou a pagar agora, ela vai pagar mensalmente por 15 anos, tendo a idade mínima, essa dona de casa aposenta. Então, dona de casa de baixa renda, até 2 salários mínimos, a renda do grupo familiar, 5%, R$ 75,90, só que tem alguns pormenores. Ela vai precisar estar inscrita no CadÚnico, que é aquele cadastro único do governo federal, que é feito no CRAS da região. Ela vai procurar o CRAS, ela vai levar os documentos, a carteira de trabalho do marido, algum outro comprovante de renda, mostrando que a renda dela se enquadra nesse recolhimento, né, de dona de casa de baixa renda. E aí ela vai ter ali uma inscrição nesse CadÚnico, vai procurar a Previdência, vai fazer o cadastro e aí ela já está apta, autorizada a fazer o recolhimento com essa alíquota reduzida. E a cada 2 anos, isso também é muito importante, quem se enquadrar e for fazer esse recolhimento na alíquota reduzida, tem que entender que a cada 2 anos precisa comparecer no CRAS e fazer a atualização cadastral. Quem não faz essa atualização cadastral, inutiliza o período que pagou. Perfeito. Tá? Então, assim, tem esse benefício de recolher menos, mas também tem algumas obrigações, né? Tem que estar sempre demonstrando que continua sendo uma dona de casa de baixa renda. Até porque, para não tirar o direito daquela outra pessoa que realmente precisa, né? Porque isso daí é um incentivo ao recolhimento. Então, a gente tem que usar de forma correta. Então, aí a gente tem o segundo tipo, né? Que é o facultativo, que é aquela dona de casa, que ela trabalha ali, só que ela fala assim, olha, eu
só pretendo me aposentar pelo salário mínimo, eu não tenho, a renda da minha família é superior a 2 salários, mas para a gente é muito difícil fazer um recolhimento maior, isso vai pesar no orçamento familiar, ela pode ainda optar pelo plano simplificado, reduzido, que é esse código 1473, que é o código de recolhimento, e ela vai pagar apenas R$ 166,98 por mês. Essa tabela nós vamos disponibilizar para vocês no @GazetaMulheres para facilitar. Exato, que é muito importante. Porque importante. como é específico para cada grupo, assim você tem acesso e entende em que local de contribuição você se encontra. Para que a gente consiga responder as perguntas dos telespectadores. Podemos? Podemos, eu acho muito importante. Vamos lá, porque muitas dúvidas chegaram aqui no @GazetaMulheres. Eu quero começar com a pergunta da Leila. Mães de autistas têm aposentadoria especial? Não. Não tem. Terezinha te pergunta o seguinte, ela recebe uma pensão por morte do marido dela e ela continua contribuindo para o INSS. E ela ouviu dizer que se aposentar, ela perde a pensão de morte. Mitos. Eu também já ouvi muito isso. Assim como o mito que falou que se casar novamente também perde a pensão, é um mito. A Aline fez uma pergunta muito interessante. A mãe dela sempre foi dona de casa, nunca contribuiu com o INSS, nunca trabalhou, porém já está com 66 anos. Ela te pergunta o seguinte, é possível pagar retroativo para que ela possa se aposentar? Não, não é possível porque os 15 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, eles têm que ser pagos rigorosamente em dia. A carência mínima, você não pode pagar ela em atraso. Tá? Então, os 15 tem que ser em dia. Vamos supor que se aposente com 20. 15 tem que ser em dia. A diferença ali, os 5, você pode até pagar com atraso, mas o mínimo, que é obrigatório por lei, ele tem que ser pago em dia, ele não pode ser pago com atraso. A Mari te pergunta se muda a idade para quem é dona de casa e vai se aposentar ou se é a mesma idade por lei? É a mesma idade, né? A única coisa de benefício que a dona de casa tem é aquela da dona de casa de baixa renda. A Daniela é um caso que muitas pessoas enfrentam porque ela trabalhou como CLT por 10 anos e há 5 ela paga como MEI. Então ela fez a transição de CLT para pessoa jurídica. Ela consegue somar os prazos? Tem como aumentar a contribuição? Então, muito importante essa pergunta do MEI, porque ela soma os 10 anos na iniciativa privada, a CLT, e os 5 de MEI, ela já tem 15, né, que é o tempo mínimo de aposentadoria. Para aumentar, o que acontece? Quando a pessoa ela é MEI, ela se inscreve no MEI, ela está optando por um recolhimento simplificado, e com base apenas no salário mínimo. Significa que ela está abrindo mão de todo o passado contributivo para no futuro se aposentar com apenas um salário mínimo. Então, quem é MEI e está usando o MEI só por um período transitório, fala assim, olha, eu estou como MEI porque eu perdi meu emprego, mas eu quero voltar ao mercado de trabalho, eu quero voltar a ser CLT, eu quero depois ter uma empresa maior, alguma coisa, tem que fazer a complementação do MEI, que é pagar a diferença do salário mínimo durante todo o período de recolhimento do MEI, para que lá na frente ela possa ter a opção de voltar a ser CLT e de aumentar essa contribuição e se aposentar acima do salário mínimo. Então, porque senão a pessoa vai receber o mínimo. Exatamente. Isso é uma dica muito importante para quem é MEI, procurar saber da sua situação previdenciária para não ter surpresa na hora da aposentadoria. A Gislaine, ela tem 63 anos e ela tem somente 3 anos de contribuição. E ela é do lar. Ela te pergunta se é possível pagar o INSS para que ela consiga se aposentar. Ela pode pagar daqui para frente. Ela tem 63, faltam 12, né? Então, ela pode começar a pagar agora e se aposentar aos 75 anos, né? Muita gente vai falar, nossa, é uma idade muito avançada, mas a gente tem que lembrar que a expectativa de vida hoje é muito grande, né? Então, o ideal, se ela puder, é continuar, né, voltar a contribuir e se aposentar aos 65. Se ela for uma pessoa de baixa renda, né, ou seja, o que é uma pessoa considerada de baixa renda? Você soma tudo que aquela família, todas as pessoas da família de onde ela mora, a renda. Divide pelo número dessas pessoas, se for até 1/4 do salário mínimo, ela é considerada baixa renda. E aí ela é uma pessoa elegível a receber o BPC Loas, que não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial pago pela Previdência, que ela pode receber isso desde que ela se enquadre nesses requisitos. E aí, a minha recomendação para essas pessoas é o quê?
que use uma parte do dinheiro do LOAS para contribuir como segurado facultativo, para completar essa contribuição e lá na frente dar baixa no LOAS e receber uma aposentadoria. Por quê? O LOAS ele pode ser revisto periodicamente, a Previdência pode chamar e cortar o benefício. Ele não paga 13º salário e ele não gera pensão. Então, aquelas pessoas, por exemplo, tem um filho pequeno, está pensando no futuro do filho, às vezes tem um cônjuge que pensa em deixar uma pensão, o LOAS não é o benefício, porque ele é assistencial, né? Ele não passa para outra pessoa e ele pode ser cortado. Então, eu sempre oriento, você recebe o LOAS, consegue economizar um pouquinho, por exemplo, tem a alíquota que a gente acabou de falar da dona de casa de baixa renda, se inscreve, paga, completa e lá na frente, quando tiver os 15 anos, pede a baixa no assistencial e recebe a aposentadoria. Perfeito. Marisa, ela já contribuiu há 15 anos e ela é uma dona de casa de baixa renda. Ela tem 58 anos. Ela te pergunta se ela já pode se aposentar. Não, 62. Ela 62 vai ter que esperar, é o mínimo, independente da mínimo. quantidade de anos de contribuição. Exatamente. 60, são dois requisitos para a aposentadoria. 62 anos de idade mínima e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, por exemplo, eu já tenho os 15, mas eu não tenho idade, tem que esperar a idade. Eu tenho idade, mas não tenho o tempo mínimo de contribuição, você tem que esperar completar. Você tem que ter, no mínimo, esses dois requisitos. 15 anos de contribuição e, no mínimo, 62 anos de idade, no caso das mulheres, né? Porque no caso dos homens, sobe para 65. E aí, para auxiliar a Sancena, ela te pergunta qual que é a idade máxima para dar entrada na aposentadoria para quem paga baixa renda. Eu acredito que ela pergunte qual que é a idade máxima para iniciar a contribuição. Não tem. Pode isso começar é uma boa, hoje. Exatamente, isso é uma boa. Olha, uma dica que eu falo, né? Porque hoje em dia a gente tem que sempre pensar no futuro. Em muitos casos, às vezes, a pessoa já tem uma idade avançada, mas às vezes ela tem um cônjuge, né, que ela quer pagar a contribuição previdenciária, mesmo que ela fale assim, eu não tenho muita perspectiva no futuro de me aposentar, mas ela vai estar segurada, por exemplo, no caso do falecimento, para esse cônjuge receber a pensão. Entendeu? Então, a gente tem que analisar o cenário, não pensando somente na nossa aposentadoria futura. Mas e aí, eu tenho dependente, eu tenho, sei lá, uma esposa que depende de mim, um marido que depende de mim, eu tenho um filho menor ou um filho inválido. Então, muitas vezes, a orientação da contribuição não é somente para a aposentadoria no futuro, mas é também prevendo eventos que podem acontecer. Claro. E aí, você tem aquele ente querido, às vezes você tem um filho PCD, você tem alguma pessoa que precisa de você. Então, você tem que pensar em pagar a contribuição, não somente mirando lá na frente a aposentadoria, mas também no caso de você faltar, que essa pessoa fique ali resguardada. A Janete, ela trabalhou só 3 anos registrada, ela tem 60 e ela te pergunta se ela consegue pagar daqui para frente para conseguir se aposentar no futuro. Claro, ela é elegível também, ela pode, por exemplo, pagar e se aposentar aos 62. Ela falou que tem 60, né? Tem 60. Com 3 anos, faltam 12. Então, com 72 anos, ela pode pedir a aposentadoria. E no decorrer aí, ela pagando como segurado facultativo, que são esses códigos que a gente mostrou na tela, né? Dona de casa de baixa renda, ou 1473 ou 1406, ela pode, quando chegar aos 65, se ela for uma pessoa de baixa renda, que não supere 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, ela pode dar entrada no BCP LOAS e recebendo o BPC LOAS aí durante o caminho de contribuição dela e lá na frente pedir a conversão. Essa pergunta aqui eu sempre vejo quando a gente se encontra para conversar sobre previdência, que é uma pessoa de 59 anos que nunca trabalhou. Como é que faz para se aposentar se não tiver contribuído? Não aposenta. Então é muito importante a gente saber que a aposentadoria é para quem contribui. Né? Você tem a contrapartida, tem que pagar para receber. As pessoas confundem muito com o BPC LOAS, que é aquele benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é pago para idosos carentes com 65 anos ou mais. Mas como eu falei aqui anteriormente, é um benefício que ele não tem garantia nenhuma, ele pode ser cortado, ele não gera pensão, ele não tem 13º. Então é importante, ela ainda é jovem, ela pode começar a pagar agora,
fazer aquilo que eu te falei, lá na frente, com 65, se ela se enquadrar, pede o LOAS, continua pagando e quando completar os requisitos, pede baixa no benefício assistencial e se aposenta. E em casos como o da Josi, ela tem fibromialgia e câncer em tratamento paliativo e ela recebe apenas auxílio-doença. Ela consegue se aposentar? Então, na verdade, o que acontece? A aposentadoria por invalidez, o primeiro caminho é o auxílio-doença. Ela fica em auxílio-doença, ela vai passando por perícias periódicas e aí a perícia do INSS é que vai decidir se ela se aposenta ou não. O que acontece? Que a gente sabe que, na prática, muitas vezes, eles ficam empurrando com a barriga, ficam concedendo o auxílio-doença por meses, anos e acabam não aposentando. Quando a pessoa fica nessa situação, que ela já tem ali laudos dizendo que é irreversível, ela não tem cura, ela não está mais apta para o trabalho e mesmo assim a Previdência não aposenta, a orientação é procurar o judiciário. Porque no judiciário, quando a pessoa entra com a ação pedindo a aposentadoria por invalidez, o juiz nomeia um perito especialista na doença que a pessoa tem. Então, essa é uma grande vantagem, porque muitas vezes na perícia do INSS, claro, é um perito, ele é concursado, ele é qualificado, a gente não está desmerecendo aqui o trabalho do perito, mas muitas vezes ser atendido por uma pessoa com formação, sei lá, de ortopedia, para atender uma pessoa que tem um problema muito grave de coração, né? Ou um problema psiquiátrico. E quando você recorre à justiça para pedir aposentadoria por invalidez, o juiz tem o cuidado de mandar nomear peritos específicos para o seu problema. Então, é problema psiquiátrico, ele nomeia um psiquiatra, é ortopédico, um ortopedista e assim por diante. Então, nos casos onde a pessoa se sente enrolada ali, né, pela Previdência, a orientação é procurar o judiciário justamente porque tem, né, esse benefício aí de ser atendido por um especialista no judiciário. Maria Faioc, maravilhosa, sempre com a gente, tantas dúvidas, poderíamos passar o programa inteiro, mas é sempre muito bom recebê-la. E você encontra mais informações no @mariafaioc e também no telefone do INSS, que é 135. Até a próxima. Até a próxima. Eu só queria agradecer e pegar só um minutinho para dizer que a gente está fazendo umas palestras, né? Porque a gente está aí no mês de conscientização das crianças, das pessoas autistas, dos PCDs, e a gente está fazendo palestras, né, explicativas, explicando os direitos previdenciários, os direitos com relação à medicação. E quem que tiver interesse em levar a palestra aí para sua igreja, para sua associação, para clínicas que atendem essas mães, né, e parentes que têm seus entes queridos passando por esse tipo de problema, é só entrar em contato com a gente. No seu Instagram mesmo? Pode ser no meu Instagram ou pelo WhatsApp também, que é 11 96501 1000. E aí a gente tem uma equipe que vai até o local, explica, né? Porque hoje em dia a gente vê tanta gente desamparada, né? Principalmente por falta de informação. No caso do autismo, os PCDs. Então a gente está fazendo né, nesse mês aí de conscientização, esse trabalho, esperando ajudar muita gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, muito obrigada. Pamela, até a muito próxima. Obrigada.